Fala pessoal, aqui é o Mário Vergara trazendo mais uma dica de inglês para vocês. E hoje eu vou dar uma dica bem prática e que muita gente me pergunta. É o seguinte, como que eu posso aprender inglês vendo seriado ou filme em inglês, né? Porque muita gente, muito professor, muito aluno, muita gente gosta de falar você tem que... seriado e filme é a melhor coisa para aprender inglês. Vai lá e vê seriado e vê filme. Aí o cara vai lá, pega um seriado lá, Friends ou qualquer seriado, coloca lá, começa a ver, não entende nada e fala, não tô entendendo nada, não era assim que era pra mim aprender? Então, é bem comum assim, o pessoal dar essa recomendação, mas não é tão comum o pessoal dizer exatamente o que você tem que fazer, tá? E é necessário, tá? Quando você fala, assiste seriado que você vai aprender. Quando a pessoa nunca estudou inglês, ela não sabe muito, você não pode dizer só simplesmente, assiste seriado que você vai aprender. Você tem que explicar pra ela como que ela tem que assistir o seriado, tá? Então, nesse vídeo hoje eu vou passar uma dica, né? Uma recomendação de como que você pode fazer para assistir seriado e filme em inglês e aprender com isso, tá? E a primeira coisa que eu vou falar é o seguinte, que você tem que saber. Filme é mais difícil que seriado, tá? Seriado, em geral, em filme tem muito barulho, o vocabulário do filme é mais rebuscado. Então, em geral, filme é um nível mais avançado que seriado. Então, eu recomendo que você comece com seriado e só depois vá para filme, tá? E assim, a melhor maneira... E pensando assim, se você não sabe muito inglês, como que você faz para assistir um seriado em inglês e aprender com isso, tá? E a primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, você está assistindo seriado para aprender. Você não tá só, não é igual assistir em português. Então, vai ter bastante coisa que você não entende, tá? Se você quer assistir e entender tudo, você vai ter que assistir em português, tá? Não tem opção. Você tem que lembrar que você está tentando aprender inglês. Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa é o seguinte, se você sabe pouco inglês, tá? Eu recomendo que você assista da seguinte maneira. Primeiro, assiste em português, dublado, ou melhor, assiste em inglês com legenda em português. Assista de uma maneira que você entenda, tá? Então, se você tem costume de... Dublado é meio ruim. O ideal seria você assistir em inglês com legenda em português. Para que você vai fazer isso? Para você entender o seriado. Só isso, tá? Você não vai estar aprendendo inglês fazendo isso. Não importa que eles estão falando em inglês, a legenda está em português e o seu foco vai estar na legenda, tá? Mas assiste, sei lá, pega um episódio que você quer estudar aquele episódio, digamos assim, assiste aquele episódio em português, em inglês, com a legenda em português, e aí você vai entender toda a história, os personagens, você vai entender tudo que está acontecendo. Depois que você fez isso, assiste de novo. Só que dessa vez, assiste com legenda em inglês. Ou seja, o áudio em inglês, a legenda em inglês. E aí o que vai acontecer? Você vai ter o áudio em inglês para te orientar, você vai ter a legenda em inglês para te orientar e você vai ter o background, que é o que? Você já viu aquele episódio, você já sabe a história, já sabe o que está acontecendo, já sabe os personagens. E aí, quando você fizer isso, o seu cérebro, automaticamente, tá? Ele vai atribuir significado. Então você vai ver uma cena que você já viu antes com a legenda em português, então você sabe o que eles estão falando e aí vai juntar o que você já sabe da cena, daquele episódio, com o áudio, com a legenda. E aí você vai atribuir um pouco de significado. Não é que você não vai entender tudo, mas você vai, aos poucos, o seu cérebro, ele trabalha sozinho. Ele vai fazer uma conexão entre as coisas, né? E aí você vai entender um pouco. E aí você faz isso, assiste o episódio inteiro de novo com a legenda em inglês, tá? E aí você pode assistir uma terceira vez, se você quiser, só com áudio, sem legenda nenhuma, tá? E aí vai ficar um pouco mais difícil, vai entender um pouco menos. Mas esse processo de você primeiro assistir com a legenda em português, para você entender. Depois você assistir com as legendas em inglês, para você para o seu cérebro fazer as conexões, para o seu cérebro atribuir significado àqueles sons, àquelas cenas, tá? E depois, sem legenda, que é tipo, você transforma esse exercício que você fez com a legenda num exercício um pouco mais difícil, tá? Esse processo aí, o inglês vai estar entrando na sua cabeça, você vai estar assimilando o inglês, tá? E aí uma coisa que muita gente me pergunta é o seguinte, mas... Quando eu vejo uma palavra que eu não sei, eu dou pause e eu procuro a palavra. Eu recomendo, sinceramente, que você não faça isso. Por quê? Porque se você fizer isso, você vai fazer isso e depois de 10 minutos você não vai querer mais ver. Porque 10 minutos Se você fizer isso durante 10 minutos do seriado, o tempo que você vai gastar para procurar todas as palavras, sei lá, você vai ficar 1 hora, 2 horas procurando palavra e o seriado vai ter passado 10 minutos, tá? Então eu recomendo que quando você for assistir seriado, não fique dando pausa para procurar a palavra, tá? Faça isso, assista primeiro em português, né, com a legenda em português, depois assista com a legenda em inglês e se você quiser assista sem legenda depois. E aí você faz isso com um episódio, depois você faz com outro. O importante é você estar fazendo isso constantemente. Se você fizer todo dia você assistir primeiro em português, primeiro com legenda em português, depois com legenda em inglês,
e você fizer isso todo dia, e claro, não vai ser da noite pro dia, você faz isso durante alguns meses, seu inglês vai dar um salto muito grande e fazendo uma coisa legal, tá? E claro, assim, se você, por exemplo, tem gente que já sabe um pouco mais de inglês e não precisa fazer a parte do português, pode pular direto para a parte da legenda. Se puder começar direto com áudio em inglês e legenda em inglês, melhor. E então você assiste uma vez com áudio em inglês e legenda em inglês e depois assiste uma vez sem legenda, tá? Ou se você já está confortável vendo com legenda em inglês, de repente você pode ver a série inteira, você vê lá 50 capítulos, tudo com legenda em inglês, e aí depois você vê a série inteira de novo, tá? Você pode ser bastante flexível, mas o importante é que você tenha um método legal para usar os seriados, né? E como eu falei no início do vídeo, lembra, o seu objetivo, você não vai entender tudo, tá? Mas o importante é você estar todo dia ali, se você ver um capítulo por dia, a longo prazo, ao longo de vários meses, você vai aprender muito inglês e o melhor de tudo, você tem que estudar, você tem que estudar gramática, você tem que procurar a palavra no dicionário, sem nada, só vendo o seriado, tá? Vendo aquelas coisas, te expondo ao inglês. E o mesmo serve para filme, tá? Você pode fazer a mesma coisa com filme, mas como eu falei, filme é um pouquinho mais difícil que seriado. E seriado tem, agora eu lembrei, seriado tem outra vantagem que é o seguinte, o filme é só lá 2 horas, 1h30, mas seriado, como tem muito capítulo, se você começa a ver um seriado tipo Friends, que tem 10 temporadas, tá? Depois, se você vê 2 temporadas de Friends fazendo isso, a partir da terceira, quarta, fica muito mais fácil de você entender, porque você já está acostumado com o jeito que os personagens falam, você já está acostumado com o vocabulário que eles usam, você já está acostumado com a velocidade que eles falam, tá? Você vai se acostumando com aquelas pessoas e aí fica mais fácil entender elas. Então essa é uma vantagem muito boa de seriado, tá? Eu lembro quando eu assisti o seriado aquele bem antigo, Lost, e foi um dos primeiros seriados que eu assisti em inglês. E foi bem assim, no início eu entendia mais ou menos, mas depois da primeira, segunda temporada eu estava entendendo muito bem, porque eu já tinha acostumado com o jeito que as pessoas falavam. Então faz isso, coloca em prática, tá? E depois vem aqui e deixa um comentário me dizendo o que você achou, porque isso realmente dá resultado e é uma forma bem legal de aprender inglês. Bom, pessoal, por fim, eu queria te convidar, fazer um convite, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas se você estiver vendo esse vídeo perto da época que ele foi lançado, eu vou estar fazendo um evento do dia 23 ao dia 27 de junho, tá? Esse evento vai chamar a Semana do Inglês, é um evento totalmente online, totalmente gratuito, em que eu vou publicar uma série de vídeos assim, tipo esse que eu publico aqui no YouTube, só que um pouco mais longos, um pouco mais elaborados, tá? Que eu vou explicar os meus métodos de estudo, vou explicar como você aprende inglês, como você não aprende inglês. Vai ser bem legal, eu vou passar bastante conhecimento para vocês, tá? Como eu disse, evento online, então vai ser tudo gravado, você não precisa estar sei lá, na segunda-feira, 4 horas da tarde é o evento. Não, os vídeos vão saindo ao longo da semana e você pode assistir a hora que você quiser, tá? E totalmente gratuito, como eu falei. Para participar, muito simples, aqui na descrição do vídeo tem um link para a Semana do Inglês, você clica ali, aí você vai para outra página, lá você faz seu cadastro rapidinho, é só seu nome, seu e-mail, e aí eu vou entrar em contato com você quando começar oficialmente a Semana do Inglês. Por fim, se você gostou do canal, aqui ó, tem um botãozinho aqui, você clica aqui para assinar o canal, que daí você vai receber notificações de quando eu publicar novos vídeos. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Até mais.